Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos porque o Senhor tem sido presente, o Senhor tem nos conduzido, temos visto os milagres na nossa vida, na vida da nossa igreja, o Senhor tem nos conduzido a lugares seguros e nós somos gratos por isso. A igreja diga amém. Mas nós precisamos um pouco mais do Senhor agora, nesse momento, na exposição da sua palavra, que haja revelação, Pai. É isso que nós precisamos, nós somos limitados, passe por cima da nossa limitação, que a gente consiga entregar aquilo que a gente projetou e muito mais, que o Senhor passe por cima de nós e trate direto nos corações, para que a glória seja totalmente do Senhor, Pai. Faça isso em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Mas só dá uma regra, Vamos junto? Você fica preocupado com o horário porque você acha que eu vou atrapalhar seu horário? E o pior é que eu atrapalho mesmo. Amém. Estamos encerrando a nossa série de inverno. Hoje estouramos o inverno acabou agora no meio da semana. Mas a gente está falando sobre o Messias. E como João 1,1 fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós, é o que o texto bíblico diz. A gente foi saber o que é esse verbo e a gente discutiu sobre como é que é o verbo de Deus, a palavra de Deus em ação. Quem criou o mundo é o Cristo, diga amém. Amém. Quando fala que o Cristo criou o mundo, ainda não sabia-se, ou a gente não sabia, que Jesus de Nazaré era o Cristo. Mas hoje nós reconhecemos que Jesus, que nasceu em Nazaré, é o Cristo de Deus, é por isso que nós o chamamos de Jesus Cristo. Jesus, a solução dos problemas do homem, que Deus deu para os problemas do homem. Amém por isso agora, irmãos? Amém. O ministério de Jesus teve duas fases, até o Getsemane e depois do Getsemane. Deixou para mim redondinho. Amém. Presta atenção, o ministério de Jesus, ele teve um primeiro aspecto, que é o sacrifício dele é para Deus. Tudo que ele fez, ele é o Cordeiro de Deus, ele é o Cordeiro Santo que morreu por nós. E tudo que ele fez para isso, por isso ele fez para o Senhor. Então ele satisfez a justiça de Deus morrendo em nosso lugar. A justiça de Deus, que não é a justiça como aqui do mundo, presta atenção, Áureo, que não é desse jeito, com esse Supremo Tribunal Federal que nós temos aqui. Posso falar isso? Não é desse jeito, volúvel não é. A justiça de Deus é inabalável. E ele se satisfez plenamente com a morte de Jesus. Todo o ministério de Jesus, ele tem um aspecto de apresentar, de propor a Deus, pela segunda vontade dele, o sacrifício que nos capacitou. Hoje, nós que cremos no Senhor, nós somos salvos por conta do sacrifício dele. Ele é aquele que mereceu, que recebeu o castigo que nos trouxe a paz, foi ele que recebeu. Aleluia. E isso nós aceitamos por fé. Quando eu aceito dessa maneira, não há mais algoz na minha vida. Não existe algum anjo, alguma sentença que possa vir a acontecer na minha vida por conta de que eu criei e estou satisfeito com a justiça de Deus e por conta disso eu tornei-me justo, fui justificado. Amém. Isso cabe a Deus. Segundo aspecto, diga. Não, é isso. Isso que ele contou agora da justiça de Deus se cumprindo é a partir do Getsemane. Quem não lembra do Getsemane? É aquela oração que Jesus faz. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a sua vontade, não a minha. E Deus respondeu, o que é para Jesus? Bucha é essa mesmo, pode ir, é isso aí mesmo. Então no Velho Testamento, quando você pecava, tinha um cordeirinho que você colocava para ficar com você na sua casa durante alguns dias, você criava amor pelo bichinho, e aí você matava o bichinho para você não morrer. Então o bichinho morria no seu lugar. Quando João Batista olha para Jesus, a frase clássica que a tradição nos ensinou no passado, quando João Batista olha para Jesus, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é tirar o pecado. Glória a Jesus por isso. Então ele é o Cordeiro que vai morrer no nosso lugar. Isso a partir do Getsemane. Mas e antes da oração? Toda a obra é pregação e ensino. Tudo que você precisa saber da sua vida, das renúncias da sua vida, você pega, você vai perceber, você vai ver, e vai entender em todo o ministério da vida de Jesus entre os homens aqui. Aí a questão da doutrina da palavra de Deus, você vai entender na vida dele, nos milagres, os milagres, Lucas, que Jesus fez, não é show, não é show, é para
sabe qual é a razão? Por quê? Para provar às pessoas que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Vocês entenderam isso, irmãos? Entendeu? Os milagres não são milagres, a Bíblia chama de sinais. Então a Bíblia diz que tudo que Jesus fez são sinais. Sinais do quê? Sinais que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Portanto, Jorge, portanto, Jesus, ele é Deus. Deus. Faltou você falar Deus. Jesus, ele é Deus. Presta atenção. Testemunha de Jeová diz que ele não é uma mentira do inferno. Jesus, ele é Deus. Foi ele que fez todas as coisas. Ele é o Senhor, ele é o Cordeiro de Deus, ele é tudo. E ele é tudo também em nós. Cristo é tudo em todos. Uma coisa, então veja bem, até a sua morte foi um ministério entre os homens, voltado para os homens, de ensino e doutrinário. Entendeu, professor? Depois, à medida que ele foi preso e ele foi assunto, Dinda, cadê você, Dinda? Que ele foi assunto ao céu, que ele subiu, ele encerrou o seu ministério entre os homens e ele passou então voltou-se para Deus. Por isso que não é honesto, já que os sinais que Jesus fez foram para se revelar como o Messias, o Cristo de Deus, não é honesto dizer, porque Jesus curou um paralítico, ele vai te curar hoje. Porque pode ser que não tenha nada a ver, pode ser que o projeto não seja curar hoje, não tem essa obrigação, Jesus não tem essa obrigação, a não ser que a cura que ele vai fazer entre nós seja para se revelar como Cristo entre nós. Aleluia. Amém. Irmã Pentecostal, dê um aleluia, por favor. Vamos fazer um proselitismo na Assembleia de Deus e trazer os irmãos para cá, porque é muito mais legal essa animação toda. Irmão, anima aí, irmão. A gente está falando que o problema foi resolvido. Aquilo que você não podia fazer. Aquilo que você não podia fazer, o Senhor fez. Glória a Jesus. Olha, a pregação do Evangelho é isso. Presta atenção, pregação do Evangelho é isso. Quando nós pregamos o Evangelho, há um erro absurdo, uma questão de direção. O Evangelho, a direção de todo o púlpito é para os irmãos, é para a igreja. Não, os vetores não são da igreja para os homens. Ministério para homens é ridículo. Ministério é para as ovelhas, para o corpo de Cristo, a igreja de Deus. Diga amém, rapaziada. É tudo voltado para a igreja. Entenda, toda a pregação da palavra tem um intuito. Olha você, presta atenção, Lucas. Meu Deus do céu, Lucas, vida, evangelho prático. Eu vou viver a minha vida nesse mundo em meio a dificuldades e problemas, porque eu não consigo viver sem preocupação, Lucas. Na eternidade, isso é uma loucura viver desse jeito, não é? Lá na eternidade, sem pecado, sem problema nenhum. Eu posso viver hoje, Tarsília, eu posso viver hoje de uma maneira sobrenatural. Eu não vou deixar de dormir à noite, se não durmo, porque é a questão de fragilidade da minha fé. Olha, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Fé, Lucas, invalida, neutraliza, anula a visão. Se você quiser ver um anjo, se você quiser ver a Jesus, você anula a fé. Toda a palavra de Deus é baseada no não se ver, não enxergar. Deixa eu dizer um texto. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 em diante, diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva promessa, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada no céu para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais. Agora, ainda que agora, não ouvendo, essa carta ela é universal, ainda que agora não ouvendo, não se vê o Senhor, não vendo, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a certeza da sua salvação. Presta atenção, não pode ver, não deve ver. Agora alguém vê, eu digo para você o seguinte: é exceção, da exceção, da exceção, da exceção, da exceção, da exceção. Deus pode fazer, Ele faz do jeito que Ele quer, mas que a fé, a visão anula a fé, é uma coisa abominável. Aliás, a palavra de Deus diz que se a gente crer, se vocês creem, vocês vão ver a glória de Deus. Aleluia. É crer, é fé antes. Essa semana eu fui visitar um dos nossos irmãos que foi preso. Espera aí, um irmão nosso preso? Opa! O professor está escandalizado. Então tem... Então tem gente pecadora entre nós? Tem, um monte. Gente feia? Tem. Um monte. O Toninho fez assim, muito aqui. Não, mas um irmão amado que fez uma atitude incoerente foi preso. E eu dizia para ele, antes dele ser preso, você não precisa disso para você estar bem.
E ele não acreditou. E ele foi fazer. E aí foi preso. E eu fui visitar ele na cadeia e falei, irmão, a única coisa que eu tenho para dizer para você é que você não precisa sair daqui para você estar bem e feliz. Você precisa de Jesus. A gente tem história na palavra de Deus de homens presos. Eu conheço irmãos que foram presos, que mesmo na prisão estavam felizes e satisfeitos com uma vida abundante. A gente não precisa de libertação física, o que a gente precisa é de relacionamento com o Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Se você, agora eu cito o pastor Richard Rivers, que diz que se você acha que Jesus fez o que fez como Deus, você vai crer que você não pode fazer. Tudo que Jesus fez nessa jornada que ele não fez como Deus, ele fez como homem. Todos os ensinamentos, tudo aquilo os sinais que ele fez como homem. Por quê? Para dizer que nós devemos viver dessa maneira que ele viveu. Amém. Quando abatido, quando injuriado, não injuriava, quando abatido, não ameaçava. Mas entregava-se àquele que julga justamente todas as coisas, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos pelos pecados, essa faz doação, pudéssemos viver para a justiça. Aleluia. Isso só para dizer que ele decorou. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Porque eres como ovelha desgarrada, mas agora tendo voltado aos pastores e bispos das vossas almas. Atiça para você ver, atiça que você vai encontrar. Então Jesus chega nesse momento que a gente está discutindo do Getsemane um pouquinho antes da prisão dele e crucificação. Ele chega e participa do julgamento humano e julgamento religioso. Ele vai ser julgado por Pilatos, do ponto de vista humano, e também por Anás e Caifás, do ponto de vista religioso. Tudo isso para dizer e deixar claro que a condenação de Jesus é universal. A condenação dos homens é universal. Ok? E Jesus vem salvar de forma universal. Eles estão entendendo isso. Quando ele está dizendo que a condenação é universal, é o seguinte: todos quantos desembarcaram nesse mundo, nascido de mulher, todos estão condenados, todos são maus. Florival, presta atenção, diz a Bíblia lá em Romanos 7, que na minha carne não habita bem algum. Isso significa que você que está me ouvindo, e como eu que estou te falando, nós não somos bons, porque nós herdamos uma seiva ácida que nos inclina, que nos leva a pecar. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. E se nós estivéssemos lá nesse momento, nós estaríamos pedindo por Barrabás ao invés de pedir por Jesus. É verdade isso, você entendeu? O João Jambeiro, se você estivesse naquela corriola lá para crucificar Jesus, você estaria falando coro com eles. Até hoje fazem isso, mas eu não vou nem falar sobre isso. Que pedem a soltura de um preso. Mas olha só. Desculpa, os irmãos me perdoem. Eu não entendi nada. Não precisa ler, mas não precisa abrir não, só pelo tempo. Mateus 23, me perdoe, irmãos, me perdoe, não era a intenção. Mateus 23 não precisa abrir, mas ele fala isso, que o fato de se você dissesse assim, se eu tivesse lá, eu não crucificaria Jesus, não. O texto bíblico nos diz que exatamente porque você diz isso, é que você é igualzinho a eles. Porque eles também tentaram camuflar isso. Você é mau. Você é mau. A única forma da gente se relacionar com Deus é através do que Jesus fez no nosso lugar. Diga amém, irmãos. Graças a Deus. Só que quando a gente vê, no passado a gente achou que Jesus foi um coitado, um martirizado. Quando o termo judiação que a gente usa se refere ao que os judeus fizeram com Jesus, judiação. Então a gente achou que Jesus foi uma vítima. Só que quando a gente lê a palavra de Deus nos evangelhos, a gente percebe que o Senhor Jesus estava no controle de toda a sua crucificação. Eu tenho que falar. Claro que tem que falar. Meu Deus do céu, presta atenção. Você olha a fotografia do Cristo morto. Nossa, que judiação. Que coitado. Você olha para ele, você vê assim, um homem que perdeu. Porque na nossa regra humana aqui é assim. Aquele que perdeu, aquele que morreu, é que perdeu. O que matou é o que venceu. Na história do reino de Deus, isso é muito, Lucas, isso é muito legal. Isso é muito importante que você entenda isso, que o Senhor abra a sua cabeça para você entender o que eu vou falar agora. Abra a sua cabeça. Jesus, ele não foi vencido pelo diabo, ele foi vencedor. Na sua morte, ele venceu o inimigo. É verdade isso. Não ai, coitado dele, judiaram dele. Não é, ele venceu na sua morte. Hebreus diz claramente a respeito disso.
Foi uma ação deliberada. Ele se entregou. E o pior, o diabo, outra coisa que as pessoas não sabem, o diabo acha, o diabo não sabia que ele ia cair do cavalo. O diabo sabia que ele ia ser derrotado na sua morte, mas ele não tinha condição de dizer não àquele momento que ele estava vivendo. O diabo foi obrigado a matá-lo, porque foi uma estratégia errada dele. Olha, escuta, você nunca viu isso que eu estou falando para você. O diabo, quando ele serviu, alimentou, instigou a morte de Jesus, presta atenção, foi contrário a ele. Ele jogou contra o patrimônio dele. E Jesus, ele deliberadamente, ele se entregou. Ele tinha poder para não se entregar, mas ele mesmo disse que ele veio para esse fim. Lembrando o texto de Hebreus? Hebreus, diz assim, visto, irmãos, como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas, olha isso, participou das mesmas coisas, para que pela morte ele aniquilasse aquele que tinha o império da morte. Ele aniquilou aquele que tinha o império da morte. Pela morte ele aniquilou aquele que tinha o império da morte. Ora, o diabo sabe como foi. Você acha que ele jogou contra o patrimônio? Ele sabia que era contra ele, mas ele não conseguiu agir diferente, porque essa era a natureza dele. É isso mesmo. Isso é doutrina. Deliberadamente. Olha, o Senhor, ele se entregou. Ele veio para esse fim. Ele tinha que morrer para nos justificar por todo o amor que ele tinha por nós. Pessoas absurdamente, visto como os filhos participam da carne e do sangue, ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse aquele que tinha império da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos, questão de medo de morte, e livrasse todos aqueles que com medo da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Morte para aquele que crê, acabou. Eu falo muito de morte, muitos se incomodam, mas eu falo, presta atenção, mais do que a morte, eu falo sobre a vitória, sobre a morte, que Jesus foi o causador, foi Ele o responsável. Por favor, olhem nisso, nos tirou a todos aqueles que com medo da morte, Lucas, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Se você tem medo da morte, você é escravo, mas Jesus morreu para te libertar. Você não precisa ter medo da morte, você não precisa ficar apavorado como é que as coisas vão acontecer. Num piscar de olhos, no último suspiro você vai ser transformado e você vai ser assunto ao céu para sempre e estar com Ele para sempre, onde nem olhos viram e nem ouvidos ouviram e não subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Meu Deus do céu, é tudo isso, é Evangelho. Evangelho que fala de qualidade de vida nesse mundo, vida abundante. E depois, quando eu terminar, daqui a pouquinho eu já estou indo embora, eu digo para vocês o seguinte, mas não chore por mim, chore por você, como disse Jesus. É verdade, aquele que se vai daqui, preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Salmo 116. Chega o rei. A morte da minha morte na morte de Jesus. Foi o que ele fez. Jesus no controle da sua crucificação, a ponto de dizer em muitos momentos, não é chegada a minha hora ainda. Enquanto ele não entendeu que era hora, não era hora. A hora que ele entendeu que era hora, era hora. E aí vão prender Jesus. E falam, cadê Jesus? Jesus está lá com seus discípulos, com seus amigos. E aí vão prender, ele fala assim, enfim, ele faz uma declaração que foi a mesma declaração que foi feita lá no Velho Testamento. Quando perguntaram, quando me perguntarem quem mandou soltar o povo do Egito, quem eu digo que me mandou, ele diz, Deus diz para ele, diga que o eu sou te mandou. E quando vem pegar Jesus como símbolo da nossa libertação, assim como o povo no Egito, chegam e perguntam, cadê Jesus? O Senhor Jesus fala o quê? Eu sou. E nesse momento, todos os guardas caem de costa para provar de que ninguém me mata. Jesus dizendo, eu é que entrego a minha vida. Amém, irmãos? Graças a Deus. Isso aí. Olha, a ideia de fazer de Jesus um coitado, isso é uma ideia católica de coisa de antigamente. Não é não. Jesus é o Rei dos Reis. Ele é o Todo-Poderoso, Ele que fez todas as coisas. E um dia nós estaremos para sempre com Ele, eternamente, numa coisa que nós não imaginamos como pode acontecer. Aliás, o último inimigo a ser vencido é a morte. É a morte. É a morte. Texto de Hebreus. Bom, antes de Jesus, antes de Cristo, muita gente cria e muita gente não cria. Quando Jesus nasceu, muita gente cria e muita gente não cria. Quando Jesus fez os milagres, quando Jesus foi crucificado, quando Jesus ressuscitou, muita gente creu e muita gente não creu. Ao longo da história dos últimos 2000 anos da igreja e a sociedade, muita gente creu e muita gente não creu. E aqui estamos entre nós, infelizmente, entre nós tem
quem crê e tem quem não crê. Meu Deus. Porque crer não é racional. Crer é um milagre do Evangelho transformar e abrir os nossos ouvidos para Eu preciso falar. o Senhor, por favor. Mas você vai dizer que eu vou atrasar você. Não, estamos juntos. Algumas coisas, mas esse assunto que eu vou começar a principiar, falar, eu vou parar por aqui. Eu vou só dar uma principiada e só cenas de um capítulo adiante. O crer, você crê pela palavra. Preste atenção nisso. O dir-se, preste atenção. João 17, 20. Leia em casa, não estou blefando, veja. João 17, 20. Assim, eu oro para aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Como é que uma pessoa crê, então? Eu não ouvi. O que leva uma pessoa a crer é a palavra de Deus. É o que desperta alguma coisa no nosso interior a virmos a crer. É a palavra. Quando nós falamos, se nós dissermos bons conselhos e falarmos boas coisas, deixa eu falar, tem que falar mais alguma coisa também. Presta atenção. Você dar frases bonitas que não sejam da palavra, que não sejam de Jesus, é bobeira sua. Eles estão entendendo o que eu estou falando? Nem você está entendendo. Não, ouvir frases, buscar pessoas que digam que é bonitinho, mas não é verdade, é bobagem. Olha para a frase, uma frase bonitinha. Dá uma frase bonitinha. Todos são filhos de Deus. Não, As pessoas inventam frases, principalmente os poetas fazem frases. Por exemplo, hoje o céu amanheceu bonito. Veja que belezinha que é o céu. Olha os pássaros, que bonitinho que são os pássaros. Então, volte o seu coração agora e você tenha um dia tão animado para que você receba, então, todas as pessoas assim, que amem você. Ame as pessoas e você será amado por elas. Isso daí é semeadura sem semente, se você entende o que eu quero dizer. Semeadura sem semente. É muito bonitinho, mas não produz nada. O que produz é a palavra de Deus, e diga amém. É o que produz. Se você pega, você trouxe uma palavra de uma pessoa que falou bonitinho, mas que não é a palavra de Deus, que não menciona Jesus mesmo, eu digo para você, é semeadura sem semente, camarada. Não, é só aparência, mas não, de resultado não traz nada, absolutamente nada. Zero e zero. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando? Verdade, sobre a verdade. Eu já nem sei o que eu estou falando. A gente vai crer pela palavra, é a palavra que transforma. É a palavra que nos faz crer. Voltou. Obrigado. Irmã Peteca, obrigado. Olha aqui, é verdade. Olha, a maneira que eu tenho de crer é pela palavra de Deus. Cenas do capítulo adiante aí, presta atenção. Eu estou dizendo, atenção, mundo afora. Está na internet? Mundo afora. Atenção vocês, pastores batistas e tudo mais, o que vocês quiserem, ouçam o que o velho está falando. Eu estou afirmando que crer é do homem, motivado pela palavra de Deus. A fé é de Deus. Preste atenção. Existe uma coisa que as pessoas não se percebem. Na minha opinião, e julgo ter o Espírito Santo de Deus na minha vida, eu percebo que há uma diferença entre crer e fé. O crer vem pela palavra e desperta em mim. A palavra desperta em mim alguma coisa como eu me voltar para Deus. E em eu me voltando para Deus, a fé vem de Deus. A fé é de Deus. Este conjugado de crer e de fé é o resultado de todo o evangelho na nossa vida. Você crê com isso? Diga amém. Mas eu não vou falar mais sobre isso, mas eu estou afirmando para vocês de que de fato é só pela palavra de Deus. Se não for pela palavra de Deus, é gravidez, o quê? É psicológico. Psicológico, gravidez psicológica. Presta atenção. Florival, presta atenção. Florival, não é Florival. É Florival. Presta atenção. É muito comum você ver em cadela ter gravidez psicológica. Ela fica barrigudinha, ela fica com os peitinhos tudo cheio, bonitinha ela, né? E a cadela do seu penido que eu vi, eu não me lembro o nome dela, mas era uma Doberman. Ela tinha uma boneca largada lá que ela se simpatizava com a bonequinha. Eu não sei explicar. Eu não sei explicar o que é aquilo. Mas ela não estava grávida porque não tinha semente. Presta atenção. Presta atenção. Não estava grávida porque não tinha semente. Tinha aparência. Ela achava, sintomaticamente, ela achava que estava. Mas chegava o tempo dela, ela não paria nada, porque ela não tinha semente.
E eu digo isto, fazendo uma extensão, que o único benefício que todos nós temos é pela palavra de Deus. É ela que produz em nós o fruto do Espírito. Só ela produz e nos leva a ter alegria, paz, amor, fidelidade, domínio próprio. Só, preste atenção, só pela palavra de Deus. E se não tiver a palavra de Deus, conselhos acabam. Ô Eliseu, conselhos acabam. Bons conselhos. Não vale... Ô Lucas, eu estou dizendo que bons conselhos, que não for a palavra de Deus, não vale nada. O que vale é a palavra de Deus. Você, em ouvindo e pregando a palavra de Deus, ela é a única poderosa para transformar e fazer uma erupção, uma bagunça no seu interior, e tornar você de uma velha natureza, numa nova pessoa, numa nova criatura. Só Ele pode nos dar a vida abundante e vida eterna, em nome de Jesus. Crídio, diga amém, Crídio. Amém. Depois eu vou contar uma coisa do Crídio. Tá bom, depois. Ele vendia os frangos de macumba, caramba. Esse é o cara. Vai para cima em frente. E aí a pergunta que a gente se faz é, ouvindo tudo isso, para que é que Jesus fez tudo isso? Por que é que Ele salvou e tem nos... Ele te salvou já, irmãos? O Senhor Jesus já te salvou? Para que é que Ele te salvou? Eu fico vendo os motivos das nossas orações, eu fico vendo o que nos faz caminhar, em direção aonde nós estamos caminhando. Será que nós estamos caminhando em direção à mesma direção que o Senhor Jesus foi, em direção ao próximo, em direção ao outro? Por que é que Jesus fez o que fez? O Messias foi enviado por Deus para quê? Para nos encher de riquezas. É isso que a gente tem ouvido, é isso que a gente tem visto, e infelizmente, às vezes, é isso que a gente tem orado. É isso que a gente tem feito. Quando a gente pega o texto de Efésios, eu queria que vocês abrissem Efésios 4:17. Efésios 4:17, se você não achou, acompanha no telão. Diz assim: assim, eu lhes digo com autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. Jesus acabou de dizer, Jesus acabou de dizer através de Paulo, o Espírito Santo através de Paulo, ele acabou de falar da igreja. Quem faz parte da igreja, do corpo místico de Jesus, quem faz parte são todos aqueles que creem. Aqui tem um punhado de gente que crê, mas nem todos que estão aqui fazem parte do corpo de Cristo, da igreja de Cristo. Mas ele vai começar a dizer agora que depois que nós fomos salvos, e nós fomos salvos por simplesmente crer em tudo que a gente falou até agora. O fato de crer que Jesus é o Cordeiro de Deus, se a gente realmente crê nisso, tem uma coisa que chama-se justificação. Nós somos salvos. Não é pelas coisas que nós fizemos, e graças a Deus por isso. Se a gente olha para a gente percebe o quão insalvável nós somos. Só através do milagre que o Senhor Jesus fez é que nós somos salvos. Mas a partir da salvação pela graça, como é que nós, como igreja, vivemos? Como é que nós carregamos essa mensagem do Deus encarnado, de Jesus Cristo, do Deus que veio em carne, do Messias de Deus? Como é que nós somos Messias para as pessoas? E aí o texto está dizendo que nós que cremos, a gente não deve mais viver como os gentios, viver como os pagãos. E como é que os pagãos vivem? São levados por pensamentos vazios e inúteis. O que são pensamentos vazios e inúteis, pastor Eros? Tudo que é voltado para esse mundo, reino de injustiça, é tudo vão. Tudo vão. Para você, já falamos isso uma centena de vezes, Deus, Ele não nos dá riquezas temporárias. Ele nos dá riquezas permanentes. As riquezas permanentes, lembrando, são coisas invisíveis. As que se acabam são riquezas. Hoje minha família está rica, amanhã ela perde tudo e ganha tudo de novo. São coisas que é um carrossel, sobe, desce uma vez, um certo momento a família tem muito, e adianta não tem nada, e passa um pouco tem muito e tem nada. Mas essa não é a riqueza que o Senhor nos dá. Tudo que nós estivermos voltado
para as coisas desse mundo, preste atenção e caia de costas. É fútil. É coisa que não preenche. Se você quer o carro do ano, você quer o carro do ano, Lucas? É bom. É bom. É bom. Se você quer o carro do ano, você ganha o carro do ano, você compra o carro do ano, depois de muito esforço, depois de um mês, você quer uma outra coisa, você já não mais satisfaz. Em outras palavras, você é insaciável, você é internamente insatisfeito quando você tem a visão das coisas do mundo. Você só é satisfeito quando você tem a visão celestial e as coisas invisíveis e espirituais. Diga amém, rapaziada. Vocês entenderam o que eu falei? Pautar a vida nisso é viver como gentil, é viver como um pagão. E Paulo está dizendo, cuidado para nós, para vocês, para a gente, que já foi salvo, para que a gente não viva como pagão. Porque o Evangelho nos traz uma nova concepção, uma nova programação mental. O Evangelho nos traz um novo jeito de enxergar a vida. O Evangelho nos traz um novo jeito de, em olhar a vida, reagir a ela. E é isso que ele vai continuar dizendo. A mente dessas pessoas, que vocês têm que tomar cuidado para não ser assim, nós temos que tomar cuidado, a mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá. Andar sem rumo, irmão, presta atenção. Eu não consigo hoje conceber a ideia de viver sem o Evangelho. Isso mesmo. Porque eu fico imaginando quem não crê. É isso mesmo. Como é que enxerga a vida, a morte? Como é que chega? Porque cara, uma pessoa que não crê, hoje, agora, uma hora dessa, já comeu que nem um porco na hora do almoço. Não é mesmo? Comeu mais, tomou cerveja, dormiu à tarde, assistiu o Faustão e agora está arrotando pela casa. E aí, assim, esperando o dia chegar amanhã cedo. Ah, que coisa. A decepção de encarar de novo segunda-feira. É muito vazio. Uma coisa muito isolada, muito chula, muito rodapé, muito pobre, caramba. A igreja não. A igreja é um prazer. Por exemplo, a missão da igreja, como expressão de vida, é amar os irmãos. Isso cabe já direto uma flecha na sua cabeça, não? Não, sim. A pergunta será que você não está desesperado com a segunda-feira também? Porque se você está desesperado com a segunda-feira, sua mente ainda é pagã. O que eu estou dizendo é que enquanto você não entende que você vai trabalhar onde você trabalha, para ser Messias daquelas pessoas, levar o Evangelho para aquelas pessoas, ou seja, a sua vida tem sentido, você está agora desesperado no final do Fantástico daqui a pouquinho. Começou a tocar a musiquinha do Fantástico. Eu lembro da minha época de adolescência, eu lembro que o final do Fantástico era o começo da segunda-feira. A escola, para mim, sempre foi desesperador. Se a sua vida não ganhou o significado de Deus, se você não está engajado no projeto de Deus, você está revoltado com a ideia de trabalhar amanhã cedo. Só que viver assim é viver como um pagão. O que eu estou dizendo para você é que quando você entende que você está sujeito ao projeto de Deus, trabalhar, estudar, passear, está tudo certo, família, tempo com a família, tudo isso, com a ótica de manifestar o reino de Deus através de você, aí está uma delícia. Mas se você está desesperado com qualquer um desses assuntos, é porque a sua mente ainda está programada de um jeito pagão. E é isso que Paulo está desconstruindo. Está dizendo, para de pensar assim e começa a pensar do jeito que Jesus pensa. E aí, em pensando do jeito que Jesus pensa, você vai entender que até mesmo os problemas vão ser ressignificados. E aonde abundou a maldição e o pecado, superabundou a graça de Deus. Que o nosso Deus tem o hábito, inclusive, de transformar as maldições que seriam para a nossa destruição em bênção para nós e para o reino dele. Aleluia por isso. Amém, amém. Incomparável. Vida com Jesus é desapego das coisas desse mundo. Se você está dando muita importância para as coisas daqui, é esse desajuste que o Lucas acabou de falar. Colossenses capítulo 3, você sabe? Se já ressuscitasse com Cristo, fazer o quê? Carlão, se já ressuscitasse com Cristo, Colossenses 3. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Diga amém. Amém. Se morresse, a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, se manifestar. Por isso que eu falo, rapaz, de encerramento desta vida aqui, rapaz, a coisa mais gloriosa da sua vida é o embarque seu.
você olhar a vida desse jeito, segundo esse conceito que acabamos de ler, se você já ressuscitou, todos nós já ressuscitamos com Cristo? Amém. Eu vi 2 não falarem amém. Glaucia, você não falou amém. Claro, está distraído? Se você já ressuscitou com Cristo, a palavra, Colossenses 3, diz: buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus, pois morresse, a sua vida está escondida com Cristo em Deus. É isso que está escrito lá. É claro que não é uma coisa que é como virar uma página, mas é alguma coisa que deve se buscar. Se você quer crescer na direção daquilo que Deus tem, você tem que andar nessa direção. Hoje você não está fazendo isso, mas amanhã, olhem para mim, atenção, está todo mundo olhando para você. Vitória, olha para o vô. O que está falando? Buscar as coisas são do alto, está sendo. É isso mesmo, já perdi. A história é essa. É isso mesmo, voltou. Você deve, na sua vida, andar nessa direção de deixar de pensar nas coisas. Você não vai deixar de trabalhar. Você não vai deixar de trabalhar. Você não vai. O que é isso? Você vai trabalhar tudo, mas entenda que o seu trabalho tem um objetivo de provisão, Amém. Mas não de enriquecimento. Não é objetivo você ser rico. Olha, o projeto de Deus não é você ser rico aqui. Não é esse o projeto. A festa que Ele tem nos preparado é para depois de lá. Agora, nós todos devemos, olhando e sabendo essas coisas, começar a nos desenvolver nessa direção de desapego com as coisas desse mundo. Diga amém. Amém. Para terminar o texto, 19, tornaram-se insensíveis esses pagãos, que a gente deve tomar cuidado para não ser igual, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso, versículo 20, mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Por exemplo, se você está com tem um problema de questão sexual, aí quando eu falo isso, todo mundo fica parado. Fica tudo elétrico quando eu falo isso. Eu tenho certeza, o Lucas sempre me fala isso, eu tenho certeza, por exemplo, aqui no nosso meio, que há pessoas que são deformadas sexualmente. É isso mesmo, Lucas? Você afirma isso, Lucas? Opa. Eu não posso acreditar nisso. Opa. Eu não posso acreditar nisso. Mas pessoas que são deformadas. Deformadas assim, por exemplo, viciados em pornografia. Você acha que aqui tem? Pelo menos uns 25. Não, para aí. Quer dizer que você está dizendo que aqui nesse meio aqui, você diz que tem mais de 20 pessoas que são viciadas em pornografia? Sem menor dúvida. Não, mas não é possível, Lucas. Sem menor por favor, dúvida. dê um médico para mim, por favor. E o que era só uma... Cara, presta atenção. Isso é abominável para você. Eu não posso chamar você de cachorro, porque a minha esposa fica muito brava comigo. Então eu posso falar você de cadelo. Cara, isso não é bom para você. Hã? Tá acelerado. Isso não é bom para você. O estúpido não é bom para você. Estraga a sua vida, esculhamba com a sua vida. Você tem que se desapegar dessas coisas, porque senão você fica... Cara, você está com o motor rajando. Rajando, existe hoje isso? Sim. Motor rajando. Você está prejudicando o seu motor. Vai dar problema, não vai prestar. Ô imbecil! Não vai prestar, e quem vai pagar essa conta é você, seu estúpido. Não posso falar estúpido. É uma loucura, faz mal, é pecado, mas o seu lugar é aqui com a gente mesmo. É aqui, claro que. Até que eu saiba, que se eu souber... Pode contar para mim, não tem problema. Pode contar pra mim. Mas veja bem, está o problema criado. Você está com o problema criado. Você tem que andar na direção da solução, camarada. Você tem que se encher do Senhor e saindo dessa loucura que você está vivendo. Já você não consegue sair, por si mesmo você não sai. Pode saber que você não sai. A atração é um absurdo, você não sai. Mas no Senhor, você buscando o Senhor, você vai se descolando dessa situação, rapaziada. É isso que tem que ser feito. Você tem que ter uma iniciativa na sua vida. Pregação da palavra tem que ser prática. Você tem que ter a palavra, a sugestão da pregação da palavra é o seguinte: você que está com esse problema, você, no Senhor, você procure descolar desse problema. Eu não estou dizendo da noite para o dia. Claro que o Senhor é poderoso para resolver essa questão imediatamente, mas você ande na direção de acerto e de arrumação. Porque isso é entender, ver
a sexualidade, a nudez do ponto de vista de Jesus. Então, quando você recebe a mente de Cristo, você começa a entender por quê. Porque se você não entender bem por que não é coerente você ver uma pessoa em posições ginecológicas, por que isso não é coerente para você, você nunca vai deixar de ver. Você precisa começar a olhar as coisas com a ótica de Jesus. Isso é uma mudança que o Senhor Jesus traz, é uma mudança de mente. Só que qual é o problema? Viver esse evangelho, ser o Messias encarnado, olha o que eu estou dizendo, ser o Messias encarnado para os que te rodeiam, isso é confundido, porque a gente achou no passado, e talvez você ainda ache, que caminhar com Jesus é ter o poder que Jesus tinha para fazer o que Jesus fazia, o que Jesus faz. Mas caminhar com Jesus é ter a mente transformada e não fazer o que ele fazia necessariamente, mas ser o que ele era. Caminhar com Jesus é uma mudança de identidade mesmo. O que eu estou dizendo é que você se aproximar de Jesus para trocar a bucha do seu casamento, que é o seu casamento, você passar para Jesus resolver, isso não é fé, mas a gente chama de fé. Às vezes a gente chamava de fé. Tenha fé que o seu casamento vai mudar. Espera aí. Não é assim que funciona. Isso está querendo transferir a bucha do seu marido para Jesus agora. Eu vou fazer, tu leva ele para Jesus aqui. Eu quero então poder e não quero intimidade e relacionamento. Deixa eu te fazer entender. Eu acho que eles não entenderam, mas é uma boa palavra. Deixa eu falar? Só terminar um parágrafo. Então não falo. Vou tentar repetir. O que eu estou dizendo para você é que talvez você se aproxime de Jesus com a mente pagã. Então você, por exemplo, eu quero resolver o meu casamento. Como é que eu posso chegar a Jesus para ser salvo do inferno? Como receber a promoção do trabalho? Não, Deus vai me dar a graça de receber a promoção do trabalho. Ou ter os dons de Deus, cura. Eu quero ter poder, eu quero fazer, eu quero rodopiar. Como é que eu posso ter menos problema em casa com o meu filho? Só que tudo isso eu estou tentando transferir o problema para Jesus, primeiro, e segundo, eu estou querendo receber uma magia de Deus para resolver o problema. Os discípulos caíram nisso, não vai dar tempo de ler. Os discípulos chegaram felizes porque os demônios se submetiam a eles. Eles chegaram felizes porque eles estavam agora com poder. Eles chegaram felizes porque Jesus tinha dado poder para eles. E Jesus responde o que para eles? Muito melhor do que o poder de expulsar demônio é porque o nome de vocês agora está escrito no livro da vida. É disso que de ser Messias significa. Não de ter poder para fazer as coisas, mas ter uma nova mente para encarar os problemas, as loucuras da vida com integridade, encarar os problemas no lugar certo. E muito legal é o seguinte, por exemplo, o seu casamento. Você viu como está bonitinho o Robinho? Olha que casal mais meigo, rapaz. Olha lá, que belezinha, cara. O pessoal de trás, da frente, olha lá para ela. Olha que coisa mais fofa. Belezinha. Isso é muita liberdade. Muita né? liberdade. Muita liberdade. Isso sim que é casamento. Olha lá os dois ali. Quantos anos de casado, Robinho? 27? Olha lá que maravilha, cara. Deus torna nova todas as coisas. Presta atenção. O que acontece? O seu casamento não está legal. E você se justifica dizendo sempre que o outro é responsável, o outro é culpado. Por que não buscar o Senhor e ver o que é que você pode arrumar da sua parte? É isso. Por que você, em vez de querer que mude para lá, a solução venha por lá, por que você, nas coisas que você percebe já de Deus, você não busque o poder de Deus para arrumar o problema que você tem criado? A culpa sempre passa para ser do outro, mas você não assume o risco, você não assume o problema. Por que não no Senhor? Senhor, isso que eu estou fazendo está errado, está complicando nosso relacionamento. Senhor, muda isso na minha vida. Senhor, muda ele, eu quero poder para mudar ele. Senhor, me muda. É intimidade e relacionamento com o Senhor Jesus. Entenderam, irmãos? São coisas diferentes. Vamos embora, eu vou lá para a porta. Foi um prazer. Eu vou lá para a porta. Mais 2 minutos, só para encerrar. Sem educação, eles não deixam chegar lá. Isso que eu estou falando, isso aqui é muita liberdade, né? Isso aqui é muito avacalhado mesmo. Mais 2 minutos eu termino. O que eu estou dizendo, irmãos, é que viver experiências com o poder de Deus aumentam o débito.
deixa eu repetir, muitas experiências com o poder de Deus só aumentam o seu débito com Deus. O que eu estou dizendo é que quando Jesus chega, não abre não, Jesus fala assim, ai de você, Corazim e Betsaida, porque se nas cidades de Tiro e Sidom tivessem sido realizados os milagres que realizei em vocês, há muito tempo seus habitantes teriam se arrependido e demonstrado isso com transformação de vida. O que eu estou dizendo para você é que quanto mais poder você pede, mais julgado você será. Porque se Deus tivesse feito os sinais que fez entre nós, lá na República do Congo, eu não sei nem como é que é o evangelho lá, há muitos eles teriam já se convertido. Então o fato de ter muitas experiências com Deus nos faz, na verdade, mais devedores de uma vida um pouco ainda mais transformada. Lembra do mágico lá no livro de Atos? Pedro começa a fazer sinais lá e ele fala assim, eu estou aqui para te dar dinheiro, porque eu quero ter esse poder. E Pedro fala por quê para ele? Você é um filho do inferno, cara. Você vai, entendeu? Lê lá no Atos, você vai ver. Então o filho maduro de Deus, que nós estamos buscando ser, diga amém. O filho maduro não é cheio de poder, mas ele é, por exemplo, o último a comer no almoço. Criança que tem que comer primeiro, come rápido, mas filho maduro espera só a hora e se acabar a comida, acabou. Não é assim, os pais? O que eu estou dizendo é que a gente querer essas coisinhas de Deus, esses atributozinhos de Deus, essas coisas que Deus nos dá, e focar a vida só nisso, isso é infantilidade. O que a gente quer, e realmente quer, é cooperar com Deus para que o reino de justiça e paz dele seja estabelecido através de nós, aonde quer que a gente vá. Diga amém. 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 Será que vocês entenderam isso, irmãos? Vamos orar por isso? Então feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor Jesus, nós te louvamos pela sua palavra. Te louvamos porque sempre quando a gente abre ela, a gente é confrontado por ela. E nesse momento um pouco mais, entender que a gente muitas vezes é infantil nas nossas petições, a gente quer manifestações visíveis, e quando na verdade o que o Senhor propõe mesmo é mudança de mente, é um novo jeito de encarar a vida. E nós pedimos para que o Senhor nos conduza nessa jornada, para que a gente possa ser o Messias das pessoas mesmo. Um pouco delicado dizer isso, receoso de dizer isso, mas é isso. Ser Jesus para as pessoas que nos rodeiam. Nos ajude nisso, e a gente só vai transmitir o Messias quando a gente for aquilo que o Senhor espera que a gente seja. Pensar do jeito que o Senhor quer que a gente pense. Agir do jeito que o Senhor quer que a gente haja. E por isso a gente precisa do Senhor. Faça isso para a sua glória, Senhor Jesus. Para a sua glória. Continue provendo, aproveitando para orar com os irmãos aqui. Continue provendo o necessário para a nossa construção. Estamos na reta final, os desafios são enormes, humanamente falando, difíceis de serem superados. Nós precisamos que o Senhor continue fazendo aquilo que o Senhor está fazendo, que é transformando o nosso coração. E não a gente achando uma mala de dinheiro, mas transformando o nosso coração corrupto em coração generoso, para que a gente haja da maneira que o Senhor quer que a gente haja, mudando a nossa mente e o nosso coração. Faça isso para a sua glória. Leve os irmãos em paz, os irmãos que nos acompanham pela internet também sejam transformados do mesmo jeito que nós temos sido transformados, Pai. Em nome de Jesus.